O racismo, portanto, foi uma experiência que tingiu Lélia Gonzalez de negritude. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a história e a obra de Lélia Gonzalez. Ela foi uma das pioneiras no mundo no pensamento interseccional. Até alguns anos atrás, não existia feminismo no Brasil. Foi a Anitta que inventou o feminismo. Foi a Manu Gavassi que inventou o feminismo. Porque a gente praticamente só escuta falar de autoras estrangeiras quando o assunto é feminismo. Como as experiências de discriminação podem ser agravadas quando consideramos simultaneamente múltiplos aspectos da identidade, como raça e gênero. Oi, gente, eu sou a Mila, eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita criativa. Se acheguem aqui no canal, pois aqui vocês vão ter conteúdos sobre literatura e escrita, tudo aliado com uma perspectiva feminista e decolonial. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se você quiser saber de bastidores de gravação, mandar perguntas, me sigam lá no Instagram, @milaesgama, e no Twitter, @camicausos, pois sou bem ativa nessas duas redes. Tanto as minhas redes sociais, como o link para o meu blog, inclusive o link para o post que tem a ver com o assunto de hoje, tá tudo aí na descrição. Também todos os artigos que eu usei, todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo, vocês encontram linkadas na descrição. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a história e a obra de Lélia Gonzalez. Ela foi uma das pioneiras no mundo no pensamento interseccional. Vou também explicar um pouco o termo interseccionalidade e também decolonialidade para quem ainda não conhece. E vou fazer algumas leituras dos trechos dos livros da Lélia no final do vídeo. Aliás, fica até o final do vídeo, pois eu vou dar dicas de livros super em conta. Inclusive tem um gratuito para aquela cota de pessoas que é do tipo amo ler, pero sou pobre. Esse livro gratuito tá no Amazon, só que eu tenho algumas ressalvas com ele que vocês vão ver aqui. Por isso, fique até o final para você conferir o que é. De qualquer forma, essas dicas vão ajudar vocês a conhecerem um pouquinho melhor o movimento negro e feminista no Brasil. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como eu cheguei até a obra da Lélia Gonzalez. Eu me interessei pelo feminismo depois que eu virei mãe. Eu queria entender melhor as teorias, as autoras, o que é o feminismo, tanto na teoria como na prática. E, na verdade, eu não tinha muitas referências. Eu sabia de Simone de Beauvoir e só. Então, eu comecei a ler O Segundo Sexo e, depois de um tempo, eu comecei a fazer postagens no meu blog sobre as minhas impressões a cada capítulo que eu lia. E aí começou a surgir uma troca entre mim e outras mulheres que começaram a acompanhar e a ler os posts que eu colocava no blog. E da Simone de Beauvoir, através dessas conversas que eu passei a ter, eu cheguei na Bell Hooks. E a Bell Hooks, ela me abriu um mundo de referência, pois a Bell Hooks ela é muito maravilhosa. E ela traz referências, inclusive, de pesquisadoras brasileiras no livro dela, Teoria Feminista, da Margem ao Centro. Eu pretendo falar sobre esse livro e sobre a Bell Hooks aqui no canal ainda, mas no momento que eu quero dizer que esse livro, ele me despertou para algo que até então eu não estava consciente. Porque a gente praticamente só escuta falar de autoras estrangeiras quando o assunto é feminismo. E foi aí que eu comecei a minha busca por autoras feministas brasileiras, principalmente dentro da perspectiva do feminismo negro. Eu cheguei em alguns nomes e hoje eu quero mostrar para vocês a minha queridinha Lélia Gonzalez. É extremamente importante relembrar Lélia Gonzalez, ler Lélia Gonzalez, porque a gente tem hoje no Brasil várias influenciadoras digitais, podcasters, várias mulheres com milhões de seguidores que vivem reproduzindo a ideia de que até alguns anos atrás não existia feminismo no Brasil. Foi a Anitta que inventou o feminismo, foi a Manu Gavassi que inventou o feminismo. E isso só mostra o quanto essas pessoas, além de não terem referências sobre o assunto, parecem não ter interesse real de ir, de pesquisar, de ler, de se informar, de construir um conhecimento sobre isso. O feminismo brasileiro, ele tem uma história incrível. E é claro que no seu início, ele se deu através da influência norte-americana e europeia. Mas nós o antropofagizamos e o nosso feminismo ganhou características próprias e justamente por isso a Lélia Gonzalez, ela é tão importante, tão necessária, porque ela foi uma dessas mulheres que deu voz, deu cor ao feminismo brasileiro. Então, a gente vai fazer um apanhado histórico da pessoa da Lélia Gonzalez. Queria falar para vocês que as fontes para fazer esse vídeo estão aí na descrição, lembrar vocês disso. Não tirei tudo da minha cabeça,
Não estou copiando nada de lugar nenhum, tem aí as fontes de onde eu tirei essas informações, então deem uma olhadinha aí depois para vocês poderem conferir o que eu estou falando aqui nessas fontes. A Lélia Gonzalez, ela foi uma importante intelectual e ativista brasileira. Ela foi considerada a primeira mulher negra a se dedicar aos estudos de raça e gênero no Brasil. Ela desenvolveu forte pesquisa e militância nessa área e ganhou a admiração de militantes no mundo todo, como Angela Davis. Lélia Gonzalez nasceu em 1935 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela era filha de Acácio Joaquim Almeida, um operário ferroviário, e Dona Ursinda Serafina de Almeida, mulher indígena. Foi a 17ª filha de 18 crianças e se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1942. Isso tudo com a ajuda do irmão mais velho, o Jaime Almeida, que na época foi contratado pelo Flamengo e, através do futebol, ele pôde ajudar financeiramente a sua família. Mas assim que ficou maior, Lélia não ficava só na dependência financeira do irmão, até porque eu imagino que a família era grande e o custo para se manter no Rio de Janeiro deveria ser bem alto. Lélia trabalhou com uma família de classe média branca enquanto estudava e essa família a incentivava bastante a levar à frente os estudos. E talvez por isso, Lélia foi a única entre seus irmãos a alcançar um elevado nível de escolaridade. Ela se formou em História, Geografia e Filosofia na Universidade da Guanabara, a atual Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira como professora secundária e, posteriormente, seguiu a trajetória acadêmica, ocupando posições em renomadas instituições de ensino superior no Rio de Janeiro, como a Pontifícia Universidade Católica e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi nesse ambiente acadêmico que Lélia conheceu e se apaixonou pelo seu marido, Luiz Carlos Gonzalez, herdeiro de uma família espanhola. Os dois se casaram em 1964 e, dessa forma, Lélia vivenciou uma ascensão social. Mas não pense que a vida para Lélia foi fácil. Mesmo adquirindo hábitos e gostos da classe média, incorporando o estilo de vida bossa nova da época, adotando técnicas de alisamento de cabelo, se vestindo como os brancos elitistas, Lélia e seu marido sofreram uma perseguição racista e cruel por parte da família de Luiz Carlos, que não aceitavam esse relacionamento interracial. A pressão foi tão grande que 1 ano após o casamento, Luiz Carlos não suportou a situação e tirou a própria vida. Eu achei bem poucas informações sobre ele na internet e também sobre a relação dos dois. Não li nada, nenhuma entrevista da Lélia Gonzalez sobre isso. Não sei se é porque eu realmente não encontrei ou talvez ela evitasse falar sobre, né, por causa do sofrimento que causava, ou até mesmo por causa da pressão dessa família dele. Mas eu consigo imaginar a dor, o sofrimento e o quanto que a família dele deve ter culpado a Lélia Gonzalez pela morte do Luiz Carlos. A gente não pode reduzir o trabalho da Lélia Gonzalez apenas a essa dimensão pessoal, pois o pensamento da Lélia Gonzalez, ele é profundamente influenciado pela teia de movimentos sociais nos quais ela se inseriu na década de 70, quando ela começou a explorar os seus primeiros ensaios sobre as dinâmicas de poder e opressão enfrentadas por negros e mulheres no Brasil. A biografia de Lélia ilustra o racismo e o sexismo de maneira marcante. Não foram poucas as vezes em que Lélia foi erroneamente tomada como empregada doméstica, inclusive em sua própria casa. Uma pergunta famosa que ela repetia em seus discursos para plateias feministas reflete essa situação. A patroa está, com esse exemplo cotidiano, ela conseguia explorar os significados sociais, ocupacionais e culturais relacionados à naturalização das relações entre classe, raça e gênero, assim como a maneira como essas categorias se entrelaçavam na experiência social da mulher negra. O racismo, portanto, foi uma experiência que tingiu Lélia Gonzalez de negritude. Ela gostava de afirmar: não se nasce negro, torna-se. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, entre outras, mas tornar-se negra, isso é uma conquista. Ao parafrasear a célebre sentença de Simone de Beauvoir, ela nos apresenta simultaneamente uma visão não essencialista das raças, evidenciando a possibilidade de reclassificação social, e expõe a complexidade de se tornar negritude em um país que prega a democracia entre os grupos raciais, enquanto propaga o branqueamento social e estabelece os lugares sociais com base em atributos de cor e gênero. Então, essa ascensão social que ela viveu, ao invés de representar uma estratégia para superar o racismo, foi, na verdade, uma confrontação direta com a realidade de que, no Brasil, a naturalização dos lugares sociais ocorre através da hierarquização por sexo e raça, como Lélia Gonzalez sustentaria ao longo de toda a sua trajetória intelectual. Essa postura de desnaturalização
foi o que tornou seu discurso e suas práticas ousadas até mesmo para os círculos políticos mais progressistas que ela frequentava. Nesse sentido, sua jornada e pensamento têm muito a dizer sobre nossas ideologias nacionais, revelando formas não tão sutis de racismo, assim como sobre o pensamento contra-hegemônico que ela contribuiu para construir no Brasil no final do século XX. Com uma habilidade notável de navegar entre o movimento negro e o movimento feminista, Lélia Gonzalez não apenas criticou ambos, mas também antecipou abordagens que mais tarde seriam chamadas de interseccionais. Isso fica evidente quando ela conecta o racismo e a exploração capitalista, articulando as identidades de raça e gênero, que na época era tratada como sexo, e classe. Aqui a gente precisa ressaltar que ela esteve à frente de outros autores, inclusive autores americanos ou americanas, nesse sentido destacando-se como pioneira no desenvolvimento dessas perspectivas interseccionais. Crescimento do interesse acadêmico e político em torno da produção intelectual de Lélia Gonzalez talvez se explique por essa abordagem inovadora. Ao longo de sua trajetória, sua produção intelectual transitou dos ensaios políticos para uma abordagem mais cultural. Suas contribuições intelectuais significativas incluíram uma crítica radical ao pensamento social brasileiro e à cultura nacional, bem como a construção original de uma categoria transnacional abrangente da diáspora negra nas Américas, denominada Americanidade, baseada na solidariedade entre os povos africanos e seus descendentes nas Américas. Ela defendeu a necessidade de uma perspectiva decolonial e antirracista na construção de um feminismo afro-latino-americano que levasse em conta todas as especificidades históricas e culturais da nossa região. Compreender seus escritos requer uma visão contextualizada dessa sua trajetória pessoal e profissional, assim como seu envolvimento em uma rede ativista que moldou uma intelectualidade negra e feminista durante o processo de redemocratização. Essa intelectualidade foi fortemente influenciada pelas mobilizações coletivas nacionais e internacionais que marcaram aquele período, culminando na década de ouro dos movimentos sociais brasileiros entre 1978 e 1988. Ela denunciou as opressões que as mulheres negras sofrem na sociedade brasileira, marcada pelo colonialismo, pelo patriarcado e pelo capitalismo. Ela também valorizava as resistências e as expressões culturais das mulheres negras, como o samba, o candomblé e a capoeira. Ela trazia também uma visão psicanalítica em suas abordagens, citando por vezes, inclusive, Fanon. O que Aníbal Quijano traz na década de 1990 em seus estudos sobre como, através da invasão das Américas, não apenas o capitalismo surge, mas também a divisão de trabalho baseado na raça, Lélia já trilhava essa linha argumentativa e decolonial lá na década de 1970. Mas será que é possível falar que o trabalho de Lélia é um trabalho decolonial? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, nós vamos agora definir alguns termos usados aqui no vídeo e explicar como, mesmo que eles tenham surgido recentemente, podemos incluir a obra de Lélia Gonzalez dentro dessas categorias sim, pois a linha argumentativa de Gonzalez se encaixa dentro dos estudos de decolonialidade. Eu vou citar então a Revista Brasileira de Ciências Políticas. O link, como você já sabe, está aí na descrição. Lá diz o seguinte: giro decolonial é um termo cunhado originalmente por Nelson Maldonado Torres em 2005 e que basicamente significa um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e da colonialidade. Também Catarina Walsh sugeriu a utilização da expressão decolonização com ou sem hífen e não descolonização. A supressão da letra S marcaria a distinção entre o projeto decolonial do grupo Modernidade, Colonialidade e a ideia histórica de descolonização via libertação nacional durante a Guerra Fria. Além disso, insere-se em outra genealogia de pensamento. A decolonialidade aparece, portanto, como o terceiro elemento da modernidade, colonialidade. Para Mignolo, outro pensador, pensar sobre a colonização como parte da modernidade já é um início de um pensamento decolonial. Para ele, essa ideia não é nova e remonta da época da fundação da modernidade e da colonialidade. Assim, podemos considerar Vama Pomán de Ayala, do vice-reinado peruano, que em 1616 enviou ao rei Filipe III sua obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, e Ottobah Cugoano, um ex-escravo, que em 1877 publicou em Londres Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery, Pensamentos e Sentimentos sobre o mal da escravidão.
Ou seja, a decolonização refere-se ao processo de desmantelamento ou superação das estruturas e influências coloniais em diversos aspectos da sociedade, como política, cultura, economia e pensamento. Esse termo destaca a necessidade de desfazer as consequências e os padrões deixados pela colonização em diferentes regiões do mundo. Por outro lado, a descolonização é muitas vezes utilizada para descrever um evento histórico específico, que ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando várias colônias obtiveram a independência dos poderes coloniais europeus. Esse processo envolveu a transformação de territórios coloniais em nações independentes, muitas vezes marcados por movimentos de resistência e luta pela autodeterminação. Então, enquanto descolonização está relacionada a um período histórico específico de conquista de independência política por antigas colônias, decolonização é um conceito mais amplo que abrange a necessidade contínua de questionar, desafiar e superar as influências coloniais em várias esferas da sociedade, mesmo após a obtenção da independência política. Nossas mentes são colonizadas. O nosso conceito de beleza, de elegância, os padrões que a gente tem são reflexos da visão colonial eurocentrista do norte global. E esses são questionamentos que a gente já via na obra da Lélia Gonzalez. A Conceição Evaristo mesmo, ela afirma que antes de conhecer o termo e a teoria decolonial, ela já vivia na prática e o seu trabalho ele já era marcado pela decolonialidade. E com a Lélia Gonzalez ocorre o mesmo. Ela, inclusive, criou alguns termos que são bem interessantes, como pretuguês, americanidade, que eu já falei aqui, e o mulherismo. Só para lembrar vocês, no link para o blog eu explico um pouquinho sobre esses termos, então passam lá para ver, tá bom? O link está aqui na descrição, como eu já falei umas 100.000 vezes aqui nesse vídeo. Bom, o mesmo também ocorre com a questão da interseccionalidade. Será que a gente pode falar que existe interseccionalidade no trabalho da Lélia Gonzalez? O trabalho da Lélia Gonzalez é interseccional? O termo interseccionalidade, ele foi cunhado por Kimberlé Crenshaw, uma professora de direito e pesquisadora norte-americana, em seu trabalho acadêmico publicado em 1989. O título é gigantesco, então eu vou ler para vocês a tradução que eu fiz dele em português mesmo, de forma bem livre aqui, que seria Desmarginalizando a intersecção de raça e sexo. Uma crítica feminista negra à doutrina antidiscriminação, à teoria feminista e à política antirracista. Nesse artigo, Crenshaw discute como as experiências de discriminação podem ser agravadas quando consideramos simultaneamente múltiplos aspectos da identidade, como raça e gênero. Desde então, o conceito de interseccionalidade se tornou central nos estudos críticos de gênero, de raça e outras formas de opressão. Ou seja, a interseccionalidade é um conceito teórico que surgiu no âmbito dos estudos feministas em busca de compreender as interações complexas entre diferentes formas de opressão, discriminação e desvantagens sociais. Em outras palavras, a interseccionalidade reconhece que as identidades individuais e a experiência de uma pessoa não pode ser reduzida a uma única dimensão, como gênero, raça, classe social ou orientação sexual. A ideia central é que as diversas formas de opressão e discriminação não operam de maneira isolada, mas se entrelaçam, influenciando e moldando as experiências individuais e coletivas. Por exemplo, uma mulher negra, ela pode enfrentar formas específicas de discriminação que resultam da interação entre a sua identidade de gênero e raça, o que pode ser diferente das experiências de uma mulher branca lésbica ou de um homem negro bissexual. A interseccionalidade destaca a importância de considerar as complexidades e nuances das identidades individuais ao analisar questões sociais, políticas e culturais. Este conceito foi desenvolvido para reconhecer e abordar as múltiplas dimensões de opressão que muitas pessoas enfrentam, promovendo uma compreensão mais abrangente e inclusiva das desigualdades sociais. E toda essa complexidade de interações, que hoje leva o nome de interseccionalidade, já era possível encontrar na obra de Lélia Gonzalez na década de 70 e 1980. Lélia Gonzalez foi uma mulher negra que marcou a história do Brasil com a sua inteligência, com a sua coragem e com a sua criatividade. Ela foi uma intelectual e uma ativista que contribuiu para o avanço do feminismo negro no Brasil e no mundo. Ela foi uma referência para outras autoras negras, como Angela Davis, que a recomendou como uma leitura essencial para os brasileiros. Lélia Gonzalez, ela é um exemplo de resistência e de emancipação para todas as mulheres, principalmente negras, que lutam por seus direitos e por sua dignidade. Ela escrevia artigos para jornais, revistas e tem alguns livros publicados tanto com outros pesquisadores como sozinha. Eu vou me ater
aqui a 2 livros mais especificamente. Lembrando que os links desses livros estão aí na descrição, então calma que você não precisa pausar o vídeo, não precisa anotar nada. Depois que você assistir, você acessa e você pode comprar. O primeiro livro que eu quero recomendar para vocês faz parte da coletânea organizada por Heloísa Buarque de Holanda, O Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Conceito. Essa coletânea é muito maravilhosa, traz aí realmente esse histórico muito bem feito, muito bem organizado por ela. Então, são várias autoras trazendo parte das pesquisas dela sobre o feminismo brasileiro. Gente, só uma pausa aqui, né? Porque se vocês perceberem alguma coisa um pouquinho diferente nesse vídeo, acontece que a gravação original... O que aconteceu, minha gente? Eu gravei o vídeo e esqueci de gravar o áudio. E aí, na hora de editar... Coloca o vídeo, cadê o áudio? Não tem áudio, Camila. Não tem áudio, Camila. Você precisa ligar o microfone, senão você não tem áudio, Camila. Pois é. Gente, eu estou me dedicando muito. Estou ainda me adaptando a usar o material que eu tenho. Então, desculpa. Desculpa, mas é o que nós temos para hoje. Então, o vídeo, né? O fundo sempre é o mesmo. Eu também estou aqui. Cabelo um pouquinho diferente. Talvez a iluminação um pouquinho diferente. Não sei. Veremos depois. Mas, basicamente isso. Desculpa. Desculpa, gente, mas é isso. Então, vamos continuar de onde a gente terminou e vamos fingir que nada aconteceu, tá bom? A gente finge que isso aqui não existiu. Dessa coletânea tem uma parte que é vendida separadamente, que é Interseccionalidades, Pensamento Feminista Negro Brasileiro. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o livro custa apenas R$ 4,90 pelo Amazon Kindle. Os preços do Amazon variam, mas eu não acredito que fique muito mais ou muito menos do que isso ao longo dos anos. Sobre o movimento feminista no Brasil, ainda mais dentro dessa perspectiva do feminismo negro. Lá tem textos de Lélia Gonzalez, mas também de Beatriz Nascimento, de Sueli Carneiro. E eu vou ler um trecho do texto de Lélia Gonzalez nesse livro para vocês. Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando se esforça, ele sobe na vida, como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas que nem parece preto. Por aí se vê que o barato é domesticar mesmo, e se a gente detém o olhar em determinados aspectos da chamada cultura brasileira, a gente saca que em suas manifestações mais ou menos conscientes, ela oculta revelando as marcas de africanidade que a constituem. Como é que pode? Seguindo por aí, a gente também pode apontar para o lugar da mulher negra nesse processo de formação cultural, assim como os diferentes modos de rejeição e integração de seu papel. Bom, então, como vocês escutaram aí, ela tem um jeito bem característico, Lélia Gonzalez, de escrever, mesmo quando escrevia ensaios, mesmo quando escrevia artigos acadêmicos, e ela não abandonou as raízes dela na escrita, eu acho, mesmo na escrita acadêmica. Eu acho isso, assim, muito incrível, muito maravilhoso, dela se manter tão fiel ao próprio estilo dela. O segundo livro que eu quero citar aqui é da editora Zahar, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Ele traz tanto artigos acadêmicos como ensaios da autora que foram publicados em revistas e jornais. Esse livro custa entre R$25 e R$30, e isso no formato Kindle. O livro em capa comum, ele está sendo vendido aí por uns R$35. Eu vou ler um trechinho de um texto desse livro para vocês. A libertação da mulher branca tem sido feita às custas da exploração da mulher negra. O espanto ou a indignação manifestados por diferentes setores feministas quando é explicitado a superexploração da mulher negra, muitas vezes se expressam de maneira a considerar o nosso discurso de mulheres negras como uma forma de revanchismo ou de cobrança. Outro tipo de resposta que também denota os efeitos do racismo cultural, de um lado, e do revanchismo, de outro, é o que considera a nossa fala como sendo emocional. O que não se percebe é que no momento em que denunciamos as múltiplas formas de exploração do povo negro em geral e da mulher negra em particular, a emoção, por razões óbvias, está muito mais em quem nos ouve. Na medida em que o racismo enquanto discurso se situa entre os discursos de exclusão, o grupo por ele excluído é tratado como objeto e não como sujeito. Consequentemente, é infantilizado, não tem direito à voz própria, é falado por ele, e ele diz o que quer,
mulher caracteriza o excluído de acordo com seus interesses e valores. No momento em que o excluído assume a sua própria fala, ó o lugar de fala aí, ó, e se põe como sujeito, a reação de quem ouve só pode se dar nos níveis acima caracterizados. Bom, eu não vou continuar lendo, eu deixo para vocês lerem. Deixa eu ver o nome desse texto, o título desse texto aqui. Esse texto aqui se chama Cultura, Etnicidade e Trabalho. Cultura, Etnicidade e Trabalho, efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher. Então, acho que deu para fazer com que vocês tivessem um pouquinho mais de curiosidade de conhecer o trabalho da Lélia Gonzalez. Por esses dois trechos, acho que já ficou claro como que naquela época, imagina, não se falava, não havia feminismo naquela época, né? A gente tem textos que marcam, influenciaram o feminismo e tudo que é discutido hoje no Brasil, e a gente tem, se a gente for comparar, por exemplo, com a Europa, com outros países, o feminismo brasileiro, o feminismo latino-americano, o feminismo afro-americano, ele tem tomado as rédeas das reivindicações internacionais, né? Se num princípio a gente tinha um feminismo que olhava para fora para poder se orientar e fazer as suas ações dentro do Brasil, hoje nós temos o mundo olhando para o que a América Latina, principalmente, tem produzido em relação ao feminismo, não só a produção acadêmica, como os protestos, enfim, são coisas que mais pra frente eu posso falar um pouco mais sobre isso, né, mas o movimento, por exemplo, Ni Una Menos, então a gente tem o feminismo argentino que é muito forte, no México, na Colômbia, então a gente tem mulheres reunidas, grupos reunidos, que eles inspiram hoje em dia as mulheres desse eixo eurocêntrico, né, desse eixo do norte global, então a gente tem vivenciado, né, essa inversão, e que bom que isso aconteceu, né? E aí a gente tem uma mulher incrível como Lélia Gonzalez. Se ela escrevesse em inglês, se ela fosse norte-americana, a gente iria babar o ovo e ela seria super conhecida. Mas como ela é brasileira, muita gente não quer parar para ler Lélia Gonzalez. Então, esse vídeo eu tô fazendo justamente para isso, para incentivar, para despertar em vocês essa curiosidade de comprar esses livros, de procurar os textos da Lélia Gonzalez, de ler e de conhecer mais, porque eu acho que ela é uma mulher incrível e a gente precisa dar valor à produção acadêmica, à produção ativista de mulheres como a Lélia Gonzalez no Brasil. O último livro que eu quero indicar é um livro gratuito, organizado e oferecido pela editora Boitempo. O título é Introdução ao Pensamento Feminista Negro, por um feminismo para os 99%. O link também está aí na descrição, né? Minha questão com esse livro é que entre as autoras negras, como a Sueli Carneiro, eles incluem as rockstars da teoria feminista internacional, como Judith Butler e a Silvia Federici, além da Alexandra Kollontai. Os organizadores, eles afirmam o seguinte, lá no Amazon, na descrição. Nosso objetivo é, enfim, discutir as premissas de um feminismo incondicionalmente internacionalista e anticapitalista, que cerre fileiras com os movimentos antirracistas, ambientalistas e pelos direitos dos trabalhadores e imigrantes. E é claro que quando a gente tem uma perspectiva mais decolonial, né, essa perspectiva do feminismo para os 99%, é realmente essa perspectiva que você consiga trazer ao feminismo, né, vários outros tipos de movimento que são importantes, porque feminismo por feminismo só defender a mulher, e quem é essa mulher? Geralmente a mulher branca. Então esse feminismo, ele está fadado ao fracasso, então é lógico que existe aí todo um agrupamento de vários tipos de ativismos que se conectam com o feminismo, né? Que precisam se conectar com o feminismo para que a gente tenha realmente uma mudança na sociedade, uma mudança nesse modo de produção capitalista. Porém, ao ver os textos selecionados nessa publicação, eu me pergunto o quanto esses textos têm a ver especificamente com o feminismo negro, como eles jogam no título, assim. Tudo bem, depois eles acrescentaram por um feminismo para os 99%, mas assim, eu acho que ficou um pouco confuso. Por exemplo, eu gosto bastante do trabalho da Silvia Federici sobre a economia do cuidado. No entanto, existe uma parte polêmica na vida dessa ativista, que na década de 70 e 80, algumas ativistas negras trabalhavam com ela e o grupo rachou. As ativistas negras fundaram o movimento pelo salário para o trabalho doméstico das mulheres negras, porque a Silvia Federici não queria levar em consideração as demandas específicas das mulheres negras. E apesar de haver esse movimento específico de luta das mulheres negras, quando se fala em economia do cuidado, apenas a Federici, mulher branca, europeia, ela aparece no mainstream. Por que a Boitempo não se preocupou em incluir textos de mulheres negras sobre a economia do cuidado?
Elas não produziram nada sobre isso? Então, a minha impressão é que a Boitempo resolveu colocar vários textos aleatórios sobre os quais ela tinha direitos autorais, né? E no caso da Kollontai, eu acho que os textos dela já estão sob domínio público, não sei se foi no momento da publicação, mas eu acredito, então, que tem, inclusive, entrevistas que a equipe da Boitempo fez com algumas autoras, e aí ela pegou tudo isso, enfiou tudo isso naquele livro e resolveu dar esse título. Como a publicação teve patrocínio, apoiadores, pode ter sido uma estratégia editorial para conseguir algum edital que seria específico, voltado para a produção de material sobre feminismo negro ou movimentos negros. Enfim, gente, eu não sei, só estou especulando. Mas como alguém que consome, gosta muito do trabalho da Boitempo, esse aqui me decepcionou um pouco conceitualmente. De qualquer forma, o livro traz esses textos que são excelentes, tem uma abordagem do livro, né, Feminismo para os 99%, que é um livro que ainda vai aparecer aqui em resenha. E apesar dessa minha crítica ao livro da Boitempo, eu indico muito para que vocês leiam, que vocês baixem, até porque, gente, eles são gratuitos. Como eu já disse, os textos são realmente muito interessantes, vale muito a pena ter. Lembrando vocês que tudo que eu citei aqui, tudo está aí na descrição, os links, tem tudo aí para vocês. Dá uma olhadinha na descrição agora no final desse vídeo. Me falem o que vocês acharam desse vídeo, depois de toda essa minha peripécia aqui de conseguir ter que regravar uma parte do vídeo, gente. Me conta se vocês gostaram desse vídeo, espero que não tenha ficado muito monótono. Eu tô ainda me adaptando aqui a fazer esse trabalho. Eu trabalho com teleprompter porque senão eu viajo na maionese. Então, eu estou me adaptando a fazer essa leitura de teleprompter. Então, me diga se vocês gostaram, se vocês já conheciam ou já conhecem a obra da Lélia Gonzalez, já pelo menos ouviram falar sobre, se esse vídeo fez com que vocês tivessem mais interesse em saber mais sobre ela, em ler os livros da Lélia Gonzalez. Se vocês ficam indignados, como eu, quando alguém vem com aquele papo, ai, mas naquela época não tinha essa coisa de feminismo, ai, mas naquela época não se falava sobre isso, né? Eu fico pra morrer. Porque, gente, é só você ler a obra de Lélia Gonzalez que você percebe que já se falava sobre isso há muito tempo. A questão é por que a gente não sabia que a Lélia Gonzalez existia até um tempo atrás? Por que fica só em pequenos grupos? Por que isso não é tão ampliado? Por que essas pessoas que têm milhões de seguidores não vão ler Lélia Gonzalez e levar Lélia Gonzalez para os seguidores dela, né? Fica aí o questionamento, né, gente? Por que a gente não falava sobre isso antes? Será por quê? Tem mais alguma autora, seja ela brasileira, estrangeira, né, feminista, que vocês queiram ver o perfil delas aqui? Eu já tenho algumas em mente, mas eu quero me orientar também um pouquinho sobre o que vocês têm interesse, né? Deixar aí o interesse de vocês como prioridade. Então é isso, chegamos a mais um final de um vídeo e a gente vai se vendo, vai se falando por aí. Vocês podem me procurar nas minhas redes sociais, tem um link aí na descrição. Vocês podem olhar meu blog, a gente pode se ver no próximo vídeo, se vocês não quiserem me procurar nas redes sociais. E a gente vai se falando, né? Deixa aí nos comentários e a gente vai tocando o barco. Um beijo pra vocês e até a próxima.